estamos de volta para o mundo da química e falaremos hoje sobre a teoria do octeto. Vamos lá? Em nossa última aula de química, falamos sobre os cátions e ânions, lembram-se? Vejamos, quando um átomo ganha um elétron, na verdade ele passa a se chamar ânion, pois fica negativo, e quando ele perde um elétron, fica positivo, sendo chamado de cátion. Isso ocorre para que o último nível de elétrons fique completo. Para entendermos por que e de onde vêm esses elétrons, precisamos conhecer um pouco mais a estrutura de um átomo e falar sobre sua distribuição eletrônica. Estes subdividem-se em 7 camadas de orbitais, denominadas camadas eletrônicas, e são representadas pelas seguintes letras do alfabeto: K, L, M, N, O, P e Q. Cada camada comporta um número máximo de elétrons, como vemos no esquema do slide. Ou seja, camada K igual a 2, L igual a 8, M igual a 18, N 32, O 32, P 18 e Q 8, onde todos os elementos procuram fechar com o máximo de elétrons na última camada, a camada de valência, ou terão que buscar de alguém para completar sua carga e estabelecer o que chamamos de ligações químicas. Essa regra denominamos teoria do octeto. Somente os gases denominados nobres não estabelecem essas ligações. Portanto, conclui-se que já possuem a última camada estável, ou seja, completa, e por isso não se liga a ninguém para compartilhar elétrons. Esse fato pode ser observado quando esses átomos foram isolados e mantiveram-se estáveis. São eles o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, sendo o mais conhecido o gás hélio. Para explicar essa regra, tomemos um exemplo de ligação em que os elementos sódio e cloro, como já vimos no slide 1. O sódio tem número atômico igual a 11, enquanto o cloro tem número atômico igual a 17. Seguindo-se a regra de distribuição eletrônica que vimos anteriormente, o sódio fica com 2 elétrons na camada K, 8 na camada L e apenas 1 na camada M. Já o cloro fica com 2 na camada K, 8 na camada L e 7 na camada M. Para que ambos atinjam a estabilidade, ficar com o máximo de elétrons na última camada conforme a regra, o sódio precisa doar 1 elétron da camada M e o cloro receber 1 elétron para fechar a camada M, com 8. Pronto, um cede elétron, ficando positivo, enquanto o outro recebe elétrons, ficando negativo. Deu-se aí uma ligação iônica, conforme já vimos anteriormente. Ambos atingiram a estabilidade esperada. Lembrando ainda que estaremos respeitando o limite de elétrons cabíveis em cada camada, que deve ser K2, L8, M18, N32, O32, P18 e Q8. Vamos ao passo a passo. Traçamos na diagonal setas que indicam níveis crescentes de energia para fazermos a distribuição de elétrons de acordo com o máximo possível que cabe para cada subnível, conforme vemos no diagrama. Vamos usar o exemplo do íon manganês, que possui número atômico igual a 25. Notem que no diagrama a camada de valência é a que leva o maior valor numérico à esquerda, no caso 4s2, e não necessariamente o mais energético, 3d5. Portanto, como possui apenas 2 elétrons na camada de valência, ele tende a doá-las, ficando positivo, cátion, e o manganês, bivalente positivo, perdendo o subnível 4s2. Se precisasse ganhar, iria no subnível incompleto, o 3d5. Tratando-se de íon neutro, a distribuição fica como o esquema do slide. Bem, agora que vimos como se usa a regra do octeto, vamos aos exercícios para ver como estamos? Exercício 1. Em outubro de 96, o Jornal do Brasil anunciava produtos com liga de titânio,
Os implantes dentários estão mais seguros no Brasil e já atendem às normas internacionais de qualidade. O grande salto de qualidades aconteceu no processo de confecção dos parafusos de pinos de titânio, que compõem as próteses. Considerando-se que o número atômico do titânio é 22, sua distribuição eletrônica será: letra A, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p. B, 1s2, 2s2, 2p6, 2s2, 3p5. C, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. D, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Letra E, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Alternativa correta, letra D, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d2. Note que, se somarmos os subníveis em ordem geométrica, de acordo com as setas transversais, teremos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2 e 4s2. Exercício 2. Qual a distribuição correta para o átomo de ferro 2+? Lembrar que íons são estruturas eletricamente carregadas, podendo ser positivas quando perdem elétrons e negativas quando ganham. Resposta: exercício 2. Devemos primeiramente fazer a distribuição eletrônica para o número atômico do íon neutro, que é 26, de acordo com o diagrama das diagonais. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, que é igual ao ferro 26. Esta é a camada de valência. Como se trata de ferro 2+, tiramos 2 elétrons da camada de valência, ficando 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 3d6. Então, meus caros, chegamos ao final de mais uma aula. Espero ter contribuído retirando algumas dúvidas. Até a próxima aula.